nós somos do canal Recomeçar em Portugal. Meu nome é Mauro e depois a Vanessa vai aparecer. No vídeo de hoje nós vamos mostrar o melhor lugar para se comer sushi, na nossa opinião. Em um vídeo anterior de apresentação de quem somos nós fizemos um comentário que nós adoramos viajar e que para viajar nós temos que fazer alguns sacrifícios. E nós comentamos que um dos sacrifícios era evitar de comer fora, porque se torna mais econômico. Tem alguns estudos, inclusive, que mostram que comer fora fica 5 vezes mais caro do que você comer em casa. E a maneira que nós aprendemos a resolver ou a equacionar essa questão era justamente aprender a fazer o sushi em casa. Nós já viajamos muito, como nós já comentamos, e sushi é um dos nossos pratos prediletos, meu e da Vanessa também. E em cada país que a gente vai, ou principalmente na Ásia, nós fazemos questão de experimentar os sushis do local. Lembro-me bem que fomos ao Japão e lá nós fomos conhecer um sushi bar típico, tradicional japonês. Foi um sushi bom, sem dúvida nenhuma, tradicional, e, enfim, no Japão, em Osaka, no caso. Mas nessa mesma viagem, o destino seguinte foi a China. E na China nós fomos comer um sushi também. E por incrível que pareça, o sushi na China, no nosso paladar, na nossa avaliação, foi melhor do que o sushi do Japão. Até recentemente nós estivemos na Tailândia e fomos a alguns locais de sushi. E cada lugar desses que a gente vai, a gente procura realmente conhecer um pouco da culinária local para poder depois tentar traduzir ou reproduzir na nossa casa. Lembro-me também que na Tailândia alguns sabores bem diferenciados. Já comemos sushi na Coreia do Sul, onde peixe mais fresco era impossível, porque os peixes ficavam em aquários, era um mercado de peixe em Seul, na Coreia do Sul, e não poderia ser mais fresco do que isso. Nós vamos tentar nesse vídeo mostrar um pouco da técnica do sushi, ou o que é o sushi. E, por incrível que pareça, eu posso até fazer uma analogia entre o famoso bacalhau aqui de Portugal, que para sua conservação ele é mantido salgado, e o sushi, lá no Japão, o peixe cru, no caso, para ele ser mantido fresco. E mais uma curiosidade, há um prato típico japonês chamado tempurá, que tem as suas origens em Portugal ou de portugueses. Fique até o final para ver essa história, logo depois da vinheta. Nós somos um casal que resolveu sair do sofá, cruzar um oceano e recomeçar. Recomeçar em Portugal. E vamos compartilhar as experiências boas e ruins de se mudar de país. Siga a gente. Nós já mencionamos que nós raramente comemos fora, porque na verdade nós gostamos de fato de comer em casa. E uma forma que a gente arrumou de comer em casa, mas comer bem, foi aprender a fazer comidas diferentes. No caso, hoje vai ser um vídeo de sushi. Mas, eu vou até dizer, a Vanessa vai aparecer daqui a pouco, mas há um prato que ela faz, que é um peixe. Esse peixe, a história é interessante, porque nós estávamos numa viagem à Itália, na Costa Amalfitana, paramos em um restaurante e pedimos um peixe, um pescado. E nesse peixe eu adorei. E a Vanessa, ela aprendeu instintivamente a fazer esse tipo de peixe.
Ela observou bem os ingredientes do local, do prato lá na Itália, e depois reproduziu em casa. Então, essa é a maneira que nós temos de economizar. Economizar, mas a gente não se priva também de comer bem. Não é comer em casa, não é só o arroz com feijão, bife, batata frita, não. Nós fazemos sushi, nós temos um peixe que não sabemos nem o nome, porque nós às vezes chamamos de Costa Amalfitana, porque foi lá que a Vanessa aprendeu. Então, na verdade, a gente não gosta realmente de comer fora, preferimos fazer as nossas comidas em casa mesmo, e acaba barateando. O sushi é uma comida relativamente cara hoje em dia, a gente pode reconhecer, mas isso porque para a confecção do sushi, a logística do peixe, para que ele chegue o mais fresco possível à mesa para o consumidor final que está à mesa à espera do sushi, ele tem que ser o mais fresco possível. Então isso envolve cuidados na refrigeração, na limpeza, no manuseio do peixe, e tudo isso é muito caro. Mas na verdade, a origem do sushi, o sushi era uma comida barata no Japão. Quando ela surgiu no Japão, era uma comida barata. No Japão, em Tóquio, bom, todos sabem que o Japão é uma grande ilha. Na verdade, são várias ilhas, é um arquipélago. E na Baía de Tóquio, que é a capital, na época se chamava Edomai, mas na Baía de Tóquio, bem à frente, havia o mar, logicamente, e essas barraquinhas de sushi começaram a aparecer justamente nessa região da Baía de Tóquio, porque os peixes eram pescados ali, os pescadores vendiam para essas barraquinhas e dessas barraquinhas se fazia aí o sushi. Então, a questão da conservação era muito otimizada. O peixe saía ali vivo, se batendo, e já ia praticamente para as barraquinhas de sushi. E o sushi, na verdade, era uma comida de rua, por incrível que pareça. Só que houve um grande terremoto no Japão, em Tóquio, na região de Tóquio, como houve aqui em Portugal, em Lisboa também. E na época, esse grande terremoto provocou muito incêndio, um incêndio que se alastrou por muitos dias na cidade. E uma das causas é que essas barraquinhas de sushi, todas feitas de madeira, porque elas eram comida de rua, então elas praticamente eram montadas e desmontadas, então tinha que ser um material leve, a madeira seria um material leve. E aí elas eram todas feitas, manufaturadas de madeira. E essa madeira propiciou, na época do terremoto, o alastramento do fogo do incêndio. Então, praticamente Tóquio ardeu durante vários dias. E a partir disso, os governantes, na época, proibiram o sushi como comida de rua em barraquinha. Foi aí que o sushi migrou da comida de rua para restaurantes, sushi bar, restaurantes propriamente ditos. E aí acabou encarecendo. Encarecendo porque havia a questão de a distância para a obtenção do peixe, a refrigeração e todos esses cuidados que hoje em dia a gente sabe que acabam encarecendo a comida. O sushi, na verdade, essa harmonização do sushi, o sushi ele tem o arroz dele, ele tem um pouco de acidez, um vinagre. Isso porque muito antes do sushi no Japão, a maneira que se conservava o peixe, e aí eu comentei no começo do vídeo, fazer um paralelo com o bacalhau ele é pescado longe de Portugal. E para que ele seja preservado, ele é mantido salgado, e isso o mantém durante muito mais tempo. Na Ásia, o que eles faziam? O peixe pescado, ele era mantido em uma massa de arroz. Essa massa de arroz era uma massa fermentada, ou seja, ela era ácida, produzia-se na fermentação um ácido, que era o ácido acético, que seria algo parecido com o vinagre que hoje nós temos.
Então, a maneira que se preservava o peixe nessa época, há muito tempo atrás, lá na Ásia, era justamente colocando nessa massa de arroz fermentado um arroz azedo. E quando, ou na época que surgiu o sushi propriamente dito, ao invés de se usar o arroz fermentado, passou-se a usar o vinagre para a preservação do peixe. Então, aquele arroz que vai embaixo do filetezinho de peixe, ele é um arroz preparado, depois eu vou até mostrar, com um pouco de vinagre. Isso acaba ajudando na preservação e na manutenção da frescura, do frescor do peixe. Então, aguarde só um minuto que nós vamos para o vídeo. Aqui é a preparação para a gente fazer os peixes, filetar os peixes. Então, aqui eu já estou a me preparar para a função. Pronto, agora sim, vamos para o vídeo. Em algum vídeo anterior, nós já havíamos comentado que uma das coisas que mais mudou em nossa vida ao vir morar cá em Portugal é você poder ou ter acesso a coisas de excelente qualidade no supermercado, num supermercado simples. E aqui a gente pode ver um salmão comprado num supermercado simples, qualquer, próximo aqui, numa cidade próxima aqui a nós, e eu posso dizer que essa é uma grande diferença entre o Brasil e Portugal, onde nós estamos a morar agora. Nós temos aqui condições ou acesso de produtos de excelente qualidade. Isso acaba nos facilitando exatamente na nossa economia, inclusive, porque nós vamos fazer um sushi em casa e se a gente fosse gastar, não sei quantos euros, 50, 60, 100 euros em um restaurante de sushi por aí, em casa nós gastamos bem menos, talvez 5 vezes menos, segundo alguns estudos, justamente porque os produtos aqui em Portugal são de excelente qualidade. E aqui a gente pode ver um exemplo disso, um salmão. E aí nós vamos começar o processo de preparação para retirar os filés. E aqui a gente pode ver exatamente isso, um salmão, o filé do salmão. Para você que ficou até o final desse vídeo, aqui vai mais uma curiosidade associando Portugal, onde atualmente nós vivemos, com o Japão. Eu comentei que há um prato típico japonês, que é chamado de tempura, que são legumes, verduras, às vezes frutos do mar ou peixes fritos numa massinha bem fininha, como se fosse uma massa de farinha. E a origem do tempurá, segundo alguns relatos, vem da época em que jesuítas portugueses estavam ou habitavam na cidade de Nagasaki, que era a única cidade aberta ao ocidente no Japão na época,
E os jesuítas portugueses, na época da chamada Quaresma, a Quaresma é aquele período de 40 dias antes da Páscoa, em que se evitava, antigamente, se comer carne. E os jesuítas, para que eles não ficassem desnutridos, enfim, eles começaram a preparar essas verdurinhas fritas com peixinhos fritos, e isso acabou dando origem ao chamado tempurá, que na verdade vem de uma palavra em latim chamada tempora quaresma, ou seja, tempo da quaresma. Tempora, olha a semelhança, tempora e tempurá. Então, o tempurá tem a sua origem portuguesa, dos jesuítas portugueses, que na época habitavam o Japão, foram para um processo de catequização. Essa é mais uma curiosidade aqui do canal Recomeçar. E depois, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar a minha cliente VIP especial, que é a Vanessa. Pronto, aqui, como eu havia falado, minha cliente VIP. Quem é? A mais chata. A chata do casal. Eu sou exigente, no sentido de que eu sei que o Mauro tem condições de estar sempre fazendo melhor, né? Então, como a gente experimenta muito, então a gente começa a apurar o paladável, o que é bom e o que não é. Então, acaba a gente ficando mais exigente. E principalmente com arroz, eu sinto mais a diferença quando o sushi é bom no arroz. O peixe, logicamente, tem que ser fresco, mas quando o sushi é muito bom, a gente percebe logo na qualidade do arroz, né? Então aqui nós temos 2 de salmão, que é o mais comum, que é minha preferência, e tem aqui 2 com peixe branco, que comercialmente não é tão, né? As pessoas realmente têm a preferência pelo salmão, principalmente no Brasil. E como o Mauro falou, como o sushi era uma comida de rua, né? E normalmente comida de rua a gente come com a mão, se comia pegando nele. E outra coisa, a gente tem a mania de mergulhar o sushi, o arroz no shoyu. E na realidade, o que é mais de boa é você molhar levemente o peixe, né? Porque para você conseguir sentir o sabor do arroz, que ele é temperado, né? Não temperado com alho, com sal, não, é outro tipo de tempero. E dessa forma você consegue sentir o sabor do tempero do arroz, ver realmente a qualidade do sushi, sente o peixe e sente o sabor do shoyu. Tá bom, viu? Olha que a Vanessa é crítica. Se tiver ruim, ela fala mesmo. Falo, porque não adianta eu falar eu sou sincera. Eu sou bem transparente. Outra coisa, o hashi, eu tenho dificuldade de lidar com ele. Eu uso, logicamente, eu não como com a mão, eu como hashi, mas eu não tenho a habilidade que o Mauro tem, de jeito nenhum. Ele comendo é a coisa mais linda do mundo. Não, outra coisa que ele não disse no início do vídeo, que ele é sushi com certificado. Ele esteve em São Paulo, ele fez um curso para aprimorar as habilidades dele. Na época a gente ficou até na dúvida se eu também faria, mas nós chegamos à conclusão que eu não tenho habilidade para o sushi, de forma alguma. Né? Eu não tenho aquele corte, não, isso ficou com ele. Então ele tem um certificado, né? Ele fez um curso em São Paulo, num local bem assim, criterioso, um bom local de estudo, e ele é sushi man. Não é amador não, o Mauro Fuzik, ele é sushi man profissa. Eu só tenho uma cliente, Sim. é você. Sim. Vai dar certo. Esse aqui, como eu não tenho muita habilidade, vamos lá. Esse aqui fica com peixe branco. Que peixe é esse, amor? É dourada.
Outra coisa. Quanto ao arroz. Aqui a gente compra um arroz no supermercado. Mas o melhor arroz que a gente usa, assim, que já encontrou aqui para usar, para fazer sushi, são nos mercados dos chineses, né? Eles são bons, são muito bons, né? Acho que quanto à curiosidade, né, amor, o uso do hashi, que... Né, todo mundo É opcional, é opcional. Tradicionalmente pode-se comer tanto de hashi ou até com as mãos. Para quem tem dificuldade, pode comer assim, segurando com a mão. Mas a gente vê realmente, já acha esquisito comer com a mão. A gente até assiste ela mal educada, não sabe, alguma coisa desse tipo. E acho que assim, o rei do sushi não é o peixe, é o arroz. Por incrível que pareça, é o arroz. O arroz que tem que ser o rei. E não em segundo plano. A combinação de sabores é dada principalmente pelo arroz. O tempero do arroz, que é um tempero especial chamado shari. Outra coisa é que quando a gente começou a se relacionar, o Mauro falava assim, eu achava a comida japonesa, ela emagrece. Quando eu percebi a quantidade de arroz que se coloca em cada sushi, eu disse, não, a comida japonesa não tem nada de leve, ela engorda muito, né? Ela engorda bastante, porque a quantidade de arroz que se amassa aqui nesse sushizinho é muito grande. Pronto, minha cliente deu o parecer. Eu sou fãzaça disso. Eu passava assim, eu comia todo sushi todos os dias, mas não dá, né? Mas por mim... na realidade, quem gosta mais de sushi sou eu, não é nem o Mauro, sou eu. Né? Eu gosto de fazer, você gosta de comer. Eu gosto de comer, então, perfeito. E outra curiosidade é que o nosso filho, ele também é sushi man, né? É verdade, ele é um grande sushi man. Ele faz grandes eventos nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, agora no Brasil, ele faz para os amigos também, né? Acho que é de família. É, família. Então é isso, né? Eu sei que o Mauro faz tudo com muito cuidado, ele é muito detalhista, ele gosta disso, né? Se prepara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações dele, da forma que ele apresentou. Ele realmente gosta de fazer sushi, né? Eu gosto de comer sushi e um casamento perfeito. É o nosso casamento. É o nosso casamento. É isso aí, pronto. Vamos se despedir, né, do pessoal, né? Isso. Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Foi feito com muito cuidado, carinho e estudo também, né? Uhum. Então até a próxima. Até a próxima. Tchau.